Virtuosidade técnica é o suficiente para garantir vaga no seleto grupo de melhores filmes de todos os tempos? Vamos descobrir. Eu sou Edman Correia, seja bem-vindo à Crítica do Dia no canal do Ed. 1917, dirigido por Sam Mendes, é um filme de guerra com uma história bem simples. Dois soldados são destacados para levar uma carta de um ponto A a um ponto B para evitar que o exército britânico caia em uma armadilha do exército alemão. Quando pensamos em filmes de guerra, logo associamos a grandes batalhas, grandes exércitos, explosões, tiros, mortes, algo que existe aqui, mas de uma maneira muito mais delicada. Pois é estranho falar delicado num filme de guerra, né? Fica esquisito. O desenvolvimento narrativo parte sempre de um elemento muito simples, delicado e pequeno, se comparado ao todo que uma guerra representa. A própria carta, que é o motivo inicial da história, um arame farpado, um rato, um cantil com leite, uma faca, um par de fotos. Essa sutileza aplicada em elementos pequenos, dentro de uma realidade tão gigantesca que é a guerra, coloca 1917 em um patamar diferente de outros filmes de guerra. Aqui a violência visual, que a guerra causa, é uma paisagem que a câmera capta enquanto acompanha os protagonistas na sua jornada de maneira bem visual. Bem visual. Chega a ser horrível ver pedaços de corpos, pessoas mortas, corpos nas mais diversas condições de decomposição, sendo retratados de forma tão trivial e até comum pelos protagonistas. Eles passam por esses corpos como se fosse a coisa mais comum do dia a dia deles. Mas o fato disso não ser o foco da história faz com que tudo isso funcione muito bem. A direção de fotografia aqui é sem dúvida o principal motivo de grandiosidade do filme. O Roger Deakins, que talvez seja o maior diretor de fotografia vivo na atualidade, o que ele faz aqui não é só tecnicamente invejável, mas também é um ponto de estudo para entender um pouco como que funciona a produção de um filme atrás das câmeras. Aqui ele consegue esconder bem os cortes falsos, seja nas cenas que partem de uma claridade para um ambiente completamente escuro, mas também em cenas que partem de uma tranquilidade para uma movimentação brusca da câmera. O trabalho de iluminação realizado no filme é incrível, pois, sendo um filme que opta por essa estrutura de plano-sequência, essa troca constante de sombra e luz é muito bem aplicada. Outro detalhe digno de nota do trabalho de Deakins é o fato da câmera não ser direcionada para movimentos constantes e desenfreados. Mesmo nos momentos de mais ação, é possível enxergar tudo claramente. A câmera não se abala ou sacode como normalmente você espera que aconteça numa cena com bastante ação. Isso fica muito evidente, por exemplo, na cena em que o avião cai e também numa cena onde o protagonista começa a correr em um campo de batalha. Não é à toa que o filme ganhou o Oscar nessa categoria. Algo que ajuda muito o trabalho de direção de fotografia é a estrutura narrativa quase que em capítulos, quase como se fosse um jogo de plataforma onde você vai passando de fases. Os protagonistas eles recebem uma missão, começam a buscar esse objetivo, encontram algum obstáculo ou algum inimigo, superam esse desafio, a gente tem um breve momento de tranquilidade e logo em seguida tudo começa a se repetir. Uma escolha inteligente que dá grande peso para essa estrutura é o uso do elenco. Atores muito mais conhecidos que os protagonistas fazem pequenas aparições no decorrer do filme. Para nós, como espectadores, isso auxilia nesse entendimento de progresso da missão. Colin Firth, Andrew Scott, Mark Strong, Richard Madden, Benedict Cumberbatch. Eu amo falar esse nome, bicho. Benedict Cumberbatch. Se minha esposa tivesse grávida de um menino, o nome do meu filho ia ser esse. Benedict Cumberbatch. Todos eles fazem pequenas aparições em momentos chaves da história. E essa estrutura, além de trazer respiro para quem está assistindo, funciona muito bem para que os cortes escondidos possam ser feitos. 1917 tem algumas incoerências em seu roteiro que me fizeram questionar se seria realmente plausível ou possível que, no meio de uma guerra, uma missão tão importante como a de salvar mais de 1.600 soldados da morte, fosse dada para dois meros soldados a pé, sem muitos recursos, sendo que o próprio filme exibe outros recursos que poderiam ter sido utilizados, como sinalizadores, o uso de aviões ou até mesmo o envio de uma equipe maior. Mas isso é algo que faz parte do universo do filme. E se você comprar essa ideia como algo compreensível, o filme se torna uma experiência imersiva, que dá a sensação de que você está correndo do lado de estranhos, mas empenhado em cumprir a missão junto com eles a qualquer custo. Respondendo à pergunta que eu fiz no começo do vídeo sobre 1917 se tornar um dos melhores filmes da história do cinema, só o tempo vai dizer. Se eu tivesse que apostar,
eu diria que ele vai se tornar apenas aquele filme de guerra que foi filmado em plano sequência. E isso já é muita coisa. Segue a gente lá no Instagram, @canaldoerd. É isso, valeu, até o próximo vídeo.